Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o nosso módulo de formação relacionado à saúde na escola. Esse é um módulo que a gente tem bastante orgulho e que depois de conhecer tanto o cenário escolar e de nos sentirmos tão inseridos dentro das escolas, é que a gente passou a oferecer essa formação porque a gente sentiu que ela era de extrema importância. Então, uma das primeiras coisas que a equipe vai entender ao participar dessa formação à distância é que o educar caminha junto com o cuidar. Não tem como dissociar isso, principalmente no segmento infantil. Então, em qualquer segmento, o caminhar da educação vai junto com a saúde, mas no segmento infantil isso tem um valor e um peso muito maior. E aí é dentro dessa linha de construção que a gente vai contemplar quais são as medidas, quais são os cuidados para que a equipe tenha uma padronização de procedimentos. Então, a gente entende hoje a escola como um ambiente promotor de saúde, não como um ambiente hospitalizado. A escola é um ambiente coletivo, que recebe famílias, crianças e alunos de diferentes locais e que sim pode gerar ali a transmissão de doenças. Então nós precisamos profissionalizar a nossa equipe para que ela tenha procedimentos para realizar todos os processos relacionados à saúde na escola. Então a gente não pode mais, por exemplo, permitir uma troca de fraldas baseada na experiência daquela colaboradora com o seu próprio filho em casa. E aí a outra colaboradora troca a fralda de uma outra forma, baseada na experiência pessoal. O que a gente precisa hoje é sair um pouco do senso comum e profissionalizar esses procedimentos, sem deixar de ser escola, e sem deixar de acolher, sem deixar de ter afeto, respeito, tudo isso vai continuar, mas precisa ser sim profissionalizado. Então foi com essa ideia que nós criamos esse módulo, que nos é solicitado há muitos anos, e que agora que ele foi possível, ele é na modalidade à distância e ele tem algumas etapas que eu vou explicar para vocês, alguns tipos de módulos eu vou explicar para vocês. Então, esse primeiro módulo, que é considerado o módulo básico para a equipe ela participa dessa formação centrada nessa questão do cuidar, educar, caminhando junto, então toda uma sensibilização para isso, através de videoaulas, materiais instrucionais, apostilas individualizadas para cada módulo, e depois a gente entra aí nos contextos específicos. Então, por exemplo, medicação segura na escola, qual é a melhor forma, qual é a maneira segura de administrar a medicação? Quais são as situações legítimas que a medicação precisa ser feita na escola? Quais são as orientações legais no entorno disso? Como conduzir um caso de febre? Então, como que a gente utiliza medidas não farmacológicas para a condução de um quadro febril? O que a febre representa? Qual é o risco de uma criança, um aluno febril na escola? Qual é o impacto da família sobre isso? É um tema super complexo e a gente consegue discutir bastante nessa formação. Quais são os cuidados em relação ao banho, em relação ao sono? Como que a gente deve conduzir uma situação de diarreia na escola? Como deve ser ofertado o alimento no segmento infantil de uma maneira segura? Qual é a maneira segura de oferecer o alimento para a criança, desde a pequena, a maior? Quais são os alimentos que podem ser oferecidos e quais são aqueles que devem ser evitados? Claro, sempre respeitando ali todo o protocolo e o parecer da nutricionista responsável técnica. A nossa abordagem é uma abordagem de saúde, que é uma abordagem de prevenção de acidentes, tá? Como é que a escola pode conduzir situações de piolho, a escovação, quais são os cuidados em relação a essa escova, quando a escola não tem essa assistência, por exemplo, do serviço de odontologia, Então, o que a gente pode, do ponto de vista de saúde, orientar para esse colaborador os cuidados em relação à escovação, Qual é o procedimento adequado para a troca de fraldas, para que ele seja conduzido com segurança, minimize a transmissão de doenças, Como que a escola e o colaborador conduzem uma situação de assadura junto com a família? Então, são muitas coisas que fazem parte do cotidiano, especialmente da educação infantil, e que precisam ser contemplados para profissionalizar esses profissionais que vão trabalhar nesse segmento, Ao final, o colaborador ele faz uma avaliação e a gente disponibiliza para a escola vagas excedentes, além daquelas já contratadas, para que todo novo colaborador que adentrar a escola, que for fazer parte do quadro de funcionários, durante o período de um ano, ele possa fazer também essa formação. Ou seja, a escola fica durante todo o ano com uma equipe atualizada. Então essa é a modalidade básica da formação em saúde. E aí a gente tem a modalidade avançada. O que inclui a modalidade avançada? Tudo isso que eu falei, mais 2 videoconferências para que a gente possa ouvir a equipe e abordar algum tema que seja de preferência do gestor. Então, de repente, o gestor identifica que há alguns pontos muito cruciais e característicos da sua equipe e que ele gostaria que fossem trabalhados por uma pessoa de fora, por alguém de fora que vai falar e que vai sensibilizar essa equipe. Então, é isso que a gente faz. Então é uma videoconferência que ela não tem um tema definido, ela vai depender da necessidade da escola. E a gente pode fazer em 2 encontros, pode ser por segmento,
também, tá? Então esse é o módulo avançado. E, além do módulo básico e do módulo avançado de saúde, nós temos também a assessoria de saúde escolar. E essa assessoria de saúde escolar, a gente já trabalha com ela há mais de 7 anos, né? É uma assessoria de bastante sucesso. E o que ela inclui? Ela inclui essa formação da equipe, que nós acabamos de contemplar, ela inclui a formação do gestor escolar sobre todos esses procedimentos e protocolos. Nós vamos fazer um diagnóstico situacional da escola para entender quais são as demandas assertivas e quais são as demandas que precisam de aprimoramento, para que a gente possa trabalhar em cima delas, né? Além do diagnóstico, a gente vai trabalhar com o gestor qual é a maneira eficiente de registrar essas ocorrências na escola, todas essas circunstâncias, né, em relação a doenças, em relação a acidentes, e nós vamos ajudar o gestor a monitorar os indicadores de saúde. Então, uma coisa que no Brasil é pouco debatida, mas que lá fora isso é tão utilizado, né, nos países desenvolvidos. Quais são os indicadores de saúde de uma escola? Então, é isso que nós vamos trabalhar também nessa assessoria. Além disso, nós vamos elaborar os protocolos. Então, ao invés de só treinar a equipe, né, como nos módulos anteriores que eu falei em relação aos protocolos, nós vamos também elaborar esses protocolos para a escola para que ela tenha documentado quais são os procedimentos padronizados para aquele atendimento. E aí todo novo colaborador que ingressar, ele vai ter acesso ao documento e ele vai fazer a formação à distância sobre aquele tema. Se a escola tiver uma fiscalização, se a escola precisar apresentar os seus protocolos de saúde, eles já vão estar ali todos estabelecidos. E durante 24 meses, que é o período de acompanhamento desse trabalho, nós vamos atualizar esses protocolos sempre que necessário. Então, se a escola tiver alguma demanda que precise ajustar, se alguma descoberta na área da saúde, modificar uma prática sobre aqueles protocolos, nós vamos orientar e atualizar os protocolos, tá? Vamos discutir também sobre essa questão da vacinação, atualização de caderneta, qual é o papel da escola sobre isso, como que a escola pode contribuir com a divulgação das campanhas de vacinação e conduzir o controle dessas cadernetas, principalmente no segmento infantil. Outra coisa também que é muito solicitada nessa assessoria são os comunicados para as famílias. Então, como é que a gente pode contribuir com a escola para elaborar um comunicado, para reforçar quais são os procedimentos relacionados à febre, medicação, alguma doença que porventura apareceu na escola, por exemplo, comum, né, em berçários, a síndrome mão-pé-boca. Então, como é que a gente pode comunicar à família essa situação e o que a família tem que fazer e qual é o papel da escola? Então, isso tem que chegar para a família, né, porque a família também faz parte de todo esse processo de promoção de saúde. A escola não promove saúde sozinha, a escola precisa do apoio da família para que isso se concretize, né? Além disso, desses comunicados, a gente também contribui com a escola na elaboração do regimento de saúde, que é uma coisa também pouco discutida no Brasil. Então, é muito importante que a escola tenha o seu regimento, que já é obrigatório, o seu regimento pedagógico, mas ela tenha também o seu regimento de saúde, e que a família tenha ciência desses procedimentos de saúde. Então, quando vai ser medicado, qual é a condução de uma febre, a condução de uma situação de emergência, né? Qual é a condução em relação a uma criança com assadura, uma criança com piolho, todas aquelas circunstâncias que fazem parte do dia a dia escolar. A família precisa ter ciência que a escola tem um ponto de partida, a escola tem um protocolo estabelecido para a segurança de todos. Então, nós ajudamos a construir esse documento de regimento de saúde, o qual a família tem que dar ciência, como se fizesse parte do contrato, né, de prestação de serviços da escola, tá? Além disso, ao contratar a assessoria, a escola recebe a certificação de saúde, que é o nosso selo verde, e ela pode depois expor isso para toda a sua comunidade, que ela é certificada a partir dessa assessoria, e oferecemos aí por 24 meses o suporte por e-mail, por WhatsApp, para qualquer demanda relacionada à saúde. Então, além de monitorarmos os indicadores, nós vamos estar sempre à disposição para ajudar, colaborar, esclarecer dúvidas e atender alguma demanda da escola relacionada à saúde. Tá? É a forma que a gente tem de contribuir hoje para promover saúde no ambiente escolar. Tá bom? Então, essa é a nossa mensagem em relação à nossa formação sobre saúde na escola. Até a próxima!